avançamos então para a quinta-feira, onde agora sim a pessoa de Ciro, chamada aqui na Bíblia de ungido, é muito interessante, que é o único personagem não judeu chamado de ungido. E ele se torna, portanto, uma representação de Jesus. Claro que não é uma representação fiel, como nenhuma representação é fiel, mas ele é um tipo de Cristo. E assim, Ciro entra em Babilônia, ele saqueia a cidade, e com isso ele cumpre a profecia de Jeremias 29, verso 10. Os 70 anos exatamente se cumpriu. Esses elementos proféticos do Antigo Testamento que atestam para o seu cumprimento fiel, irmãos, deveriam encher o nosso coração de convicção na palavra de Deus. Exatamente no tempo certo, a palavra de Daniel se cumpriu, a palavra de Jeremias se cumpriu. Veja que quando você lê ali fazendo confusão aqui, o profeta e outro, quando você lê Daniel 9, Daniel 10, você vê que ele está com o coração pesado, para saber como que a profecia, ele sabia que mais ou menos o tempo ali que falaram o profeta Jeremias estava se cumprindo, seu coração estava pesado, como será que vai se dar esse cumprimento? E aí, mas esse é outro estudo, né? Ele só toma aqui essa relação, e é interessante aqui, eu também nunca havia pensado nisso, a comparação dos 70 anos literais que Jeremias deu como profecia para o povo de Deus, que eles voltariam do cativeiro. O autor aqui fez uma comparação com as 70 semanas dadas para o povo a partir desses eventos do Antigo Testamento. Então ele faz aqui uma relação, uma forma muito interessante de comparar os eventos de Ciro, preparatórios da primeira vinda de Cristo, com os elementos preparatórios para a segunda vinda de Cristo. Como era costume entre os persas, Ciro foi chamado de grande rei, de rei dos reis. E ele prenuncia, diz o autor, o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente. Conforme Jesus havia dito em Mateus 24, 27, um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Ele vai travar guerra com Babilônia, libertando o seu povo para escapar da Babilônia e ir para a terra prometida. Então esses paralelos são muito lindos. É por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido ali em Isaías 45, verso 1. Esse famoso persa, ele não só libertou o povo de Deus na sua campanha contra a Babilônia, mas como disse, ele também é um tipo, uma representação de Jesus. E agora o autor, na parte final aqui, ele cita 2 Crônicas 36, e ele menciona que, eu até vou abrir lá minha Bíblia, em 2 Crônicas 36, versos 22 e 23, irmãos, e muito interessante, é mais uma comparação que eu também aprendi aqui, muitos aprendizados na palavra de Deus, e ele diz o seguinte, que, produção, por favor, coloca para nós aí, 36, 22 e 23, 2 Crônicas. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, agora o verso 28, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Olha que coisa linda. O autor faz aqui uma observação interessante, embora na nossa conformação bíblica, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último elemento da história de Israel que aparece é 2 Crônicas 36. E olha como o autor faz aqui esta relação. O próximo capítulo do cânon bíblico é Mateus, que começa com o nascimento de Cristo. Olha que interessante. Que é o Ciro antitípico, ou seja, Jesus veio cumprindo vários tipos, um deles foi Ciro. O rei Ciro ordena a reconstrução de Jerusalém e do templo. E Jesus inaugura o seu ministério no santuário celestial, que terminará com seu retorno e sua libertação. Olha que coisa linda. Então, da mesma maneira como Ciro termina
a parte histórica do Antigo Testamento ordenando a reconstrução do templo, depois vem o Novo Testamento, então ele faz uma aplicação que da mesma forma Jesus inaugura o seu ministério no santuário celestial, ele cumpre o seu ministério na terra, ascende aos céus, inaugura a sua atuação no santuário celestial e de lá ele vem para a libertação do seu povo. É claro que Ciro não é uma representação perfeita de Jesus, mas nós devemos pensar que, de certa forma, em termos paralelos, em termos de representação, Ciro atuou como um representante, como um tipo, como um salvador do povo de Israel, fazendo cumprir a profecia que estava estabelecida. Olha que coisa interessante. Sabe, irmãos, esse assunto me fez pensar bastante. Ciro era um homem persa, não era judeu, era um gentio, era um pagão, e Deus usou esse homem. Deus pode usar todas as pessoas que inclinam o seu coração a serem servos de Deus. Então, não devemos julgar ninguém, não devemos desmerecer ninguém, não devemos usar nenhum tipo de palavra, de frase que menospreze qualquer pessoa, porque Deus é o único que pode julgar. O nosso papel é compartilhar a mensagem com amor, respeitar a escolha das pessoas e deixar o resultado com Deus. E dessa maneira colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira.